E agora a gente termina o capítulo de cinemática falando sobre a relação entre o movimento de queda livre e os gráficos de posição e velocidade. Tá ok? Vamos então dar uma olhada de novo nas equações nas nossas equações aqui de horárias, tá certo? A gente tem y de t menos y0 é v0y delta t menos meio de g delta t ao quadrado, e vy de t é velocidade inicial, velocidade inicial do meu corpo menos g vezes delta t, tá? Vamos olhar como é que essas coisas se comportam, né, em termos de gráficos com o tracker, tá? Que é uma ferramenta fantástica para a gente entender isso aí. Então vamos passar aqui para a janelinha do tracker, tá? Vamos lá. Se eu pegar minha bolinha, relembrando o movimento dela, tá? Ela sobe, para e desce, tá? Na subida ela perde velocidade e na descida ela ganha velocidade. Como é que eu vejo que isso é verdade? O tracker ele já me dá esses gráficos de posição e de velocidade, tá? No momento que você marca as posições do objeto que você quer rastrear o movimento, monitorar o movimento no seu vídeo, você já tem um gráfico sendo feito à medida que você vai marcando as posições. E o gráfico desse movimento aqui, vou até aumentar aqui para ficar do tamanho certo, né? Esse gráfico aqui é o gráfico de posição do meu objeto, tá ok? Nota que uma coisa para a gente tomar cuidado, né? Vamos botar aqui de volta ao movimento, né? A trajetória do corpo se dá ao longo do eixo Y do meu gráfico. Nesse gráfico aqui que está no vídeo, na vertical eu tenho o eixo Y e na horizontal eu tenho o eixo X, tá? Nesse gráfico aqui, eu tenho posição no eixo vertical e tempo no eixo horizontal. E à medida que o objeto vai se movendo, olha aqui, ó, né? Primeira posição, instantes de tempo t1, aqui, o quadradinho mais cinza, né? Vai me mostrar o ponto do gráfico. A posição do corpo está aqui, ao longo do gráfico, do eixo vertical do gráfico. E se eu for aos poucos, né? A bolinha vai subir, nota que os deslocamentos, né, são cada vez menores, a diferença de altura aqui, né, é muito menor do que essa diferença de altura, tá? E ela vai chegar ao topo da trajetória dela e vai mudar o sentido do movimento, tá? Então, vai começar a diminuir a coordenada y, ou seja, ela está se movendo para baixo, tá? Ela está se movendo para baixo, ok? E olha essa curva aqui. Lembra, num gráfico de posição contratempo, eu tinha um jeito simples de tirar a derivada, né, de tirar a velocidade do meu objeto. Era só eu calcular a inclinação da reta tangente à curva em cada instante de tempo. Nesse ponto aqui, a inclinação da reta tangente é zero. Mas a inclinação da reta tangente ao gráfico de posição contratempo não é a velocidade na direção y, nesse caso. Então, nesse ponto aqui, a velocidade da minha bolinha é zero. Ou seja, em um certo instante de tempo, ela tem velocidade igual a zero. Ou seja, nesse instante de tempo em particular, ela está parada no ar. Ok? Outra coisa também que vale a pena a gente olhar, né? Se ela sobe durante um certo tempo, ΔT,
ΔT S de subida, e cai durante um certo tempo ΔT D de descida. Nota que o tempo de subida, que é 0,4 segundos, ou seja, né, o intervalo de tempo referente à subida, que é esse instante de tempo aqui menos esse instante de tempo aqui, ele é de 0,4 segundos. O tempo de descida, que é o instante de tempo, esse instante de tempo aqui, né, menos esse instante de tempo aqui, ele é igual ao intervalo de tempo que ele leva para a subida. Tá? Isso é típico de um movimento de queda livre. Se não tiver nenhuma barreira impedindo o movimento da minha bolinha na descida, né, ela vai levar um tempo igual para descer o tanto que ela subiu. Ok? E agora, vamos ver como é que é o gráfico da velocidade desse cara. Tá? Eu posso selecionar aqui para o tracker me dar a velocidade ao longo de y, e eu vejo que aqui eu tenho uma reta, essencialmente uma reta, né? Eu tenho algumas corcovinhas aqui e tal, mas isso é por causa do erro que eu tenho na hora de marcar, né? Por mais que eu marque com a maior precisão que eu consiga a posição da bolinha, sempre eu vou errar um pouquinho, tá? Mas aqui eu vejo que isso aqui é uma reta com inclinação negativa. Ora, o que era a inclinação da reta, no caso do movimento retilíneo uniformemente variado, do gráfico de velocidade contra tempo? Era a aceleração. Então, esse gráfico aqui me mostra que a aceleração desse corpo é negativa. Tá? Vamos ver se a aceleração do corpo é realmente 9,8 metros por segundo ao quadrado, negativo. Vamos analisar esse vídeo. Tá? Para analisar esse vídeo, eu tenho que... Vamos ver aqui aonde que eu tenho que ir mesmo em cima desse cara. Eu tenho que ir aqui, na ferramenta de análise do tracker. Tá? E aqui eu posso escolher uma equação, né? Vy é um certo coeficiente A, que lembra, no caso do movimento retilíneo uniformemente acelerado, A seria menos G, tá? Mais um B, que seria a velocidade inicial do meu corpo. Tá? Se eu pegar agora e for analisar esse cara aqui, tá? Eu vejo, isso aqui é um procedimento numérico, né, que me dá esses coeficientes A e B em função dos pontos, dados os pontos que eu tenho no gráfico. Nota que eu tenho uma reta que essencialmente passa por praticamente todos os pontos, o ajuste é muito bom, né? E olha o valor de A, menos 9,88 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então o que acontece? Né? Tem um certo erro de marcação aqui, mas a minha aceleração da gravidade está dando muito próximo de menos 9,81, 82 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, realmente, tudo aquilo que a gente falou, né, a materialização de tudo que a gente falou até agora nos vídeos anteriores é isso. Tá certo? Então, basicamente é isso. No capítulo seguinte, a gente vai começar a analisar movimento em duas dimensões. Tá? E aí a gente vai começar a conjugar os conceitos de movimento retilíneo uniforme com os conceitos de movimento retilíneo uniformemente variado.